Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo do livro A Gênese, aqui no nosso canal, conversando sobre Espiritismo. Hoje nós vamos encerrar o tópico Obsessões e Possessões e vamos encerrar o capítulo 14, certo? O capítulo 15 já está impresso aqui, ó, os milagres do Evangelho. Capítulo 15, hoje a gente encerra o capítulo 14, que a gente estudou fluidos, né? A gente estudou, deixa eu pegar aqui para a gente ver, fluidos é um dos tópicos, né, do capítulo 14. Um dos tópicos, nós estamos estudando os milagres segundo o Espiritismo. No capítulo 13 a gente estudou caracteres dos milagres. No capítulo 14 a gente estudou os fluidos e no capítulo 15, o próximo, a gente vai estudar os milagres do Evangelho, vai ser muito bom. E aí a gente encerra esse tópico, os milagres segundo o Espiritismo. Então vamos lá, a gente fechou o item 46 desse capítulo 14 e hoje a gente pega o 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então ele falou de uma atuação externa, perispírito com perispírito, se aproximando, né? Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, tomando-lhe o corpo por domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Ele falou que na possessão, a ligação do espírito que vai tomar posse, possessão vem de posse, ela é feita mais detalhadamente, mais profundamente, como se tomasse o corpo. Porque nós temos o nosso espírito envolto pelo perispírito, que é um corpo sutil, é um corpo semimaterial sutil, e esse perispírito é ligado ao nosso corpo carnal, molécula por molécula, como ensina o Livro dos Espíritos e a Gênese. Esse perispírito está ligado o nosso campo de força, os nossos campos de força, que a gente chama chácara, é ligado com o corpo carnal. Na possessão, continua valendo aquela observação, o espírito não entra no corpo e invade o corpo da pessoa. Só que na possessão, a ligação, ela tem mais pontos de ligação. Ela se liga a mais centros de força, de uma forma de dominar mais completamente o sistema nervoso do encarnado e comandar seus movimentos, sua fala. Mas continua valendo aquela observação de que o espírito não invade o corpo e expulsa o outro, não. Quem está ligado ao corpo é o encarnado. O desencarnado, ele faz uma ligação paralela, tomando posse de mais pontos do que no caso da obsessão. No caso da obsessão, é uma transmissão de energia magnética, como eu gosto de dar o exemplo do controle remoto da TV. Certo? Vamos continuar para entender mais profundamente. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, aquela ligação molecular que eu falei, como se fosse, eu gosto de fazer umas metáforas, como se fosse um bordado, com vários pontos ali, né, alinhavado. Isso é feito no momento da concepção. No momento em que se forma o embrião, o perispírito vai sendo enlaçado, ligado ao corpinho do feto, né?
O perispírito vai sendo ligado a ele. Eu criei uma metáfora aqui. Imagine um carro, sendo o corpo carnal, um motorista e um carona. Na obsessão, é como se o obsessor fosse o carona e tivesse influenciando com palavras, com comandos, entre aqui, sai ali, freie, acelere. E na possessão é como se o obsessor tomasse o volante e o encarnado fosse para o banco do carona. Então o obsessor, ele toma mais precisamente o controle, mas jamais o encarnado se desliga de seu corpo. Não. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida, conhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão fisionômica. Então, eu já expliquei isso antes. Então, no caso da psicofonia, como ele falou aqui, o espírito comunicante se aproxima e, através de perispírito para perispírito, passa seus pensamentos, passa o que ele quer que o outro diga. E isso é dito. Mas sempre num controle através do sistema nervoso, sempre num controle de perispírito para perispírito. No caso da possessão, ele se liga mais totalmente. E é como se os pulsos elétricos que passam pelo neurônio para comandar os movimentos, comandar a fala, comandar tudo, esse pulso elétrico sai direto do espírito obsessor e passa pelo perispírito e vai para o cérebro, onde os neurônios recebem o pulso elétrico e comanda todo o sistema nervoso. E ele passa a comandar o corpo do outro. Eu já vou deixar aqui, antes de iniciar o 48, a gente vai agora começar o 48, que a possessão pode ser uma possessão do bem. Pode ser do bem. Um espírito benfazejo pode fazer uma possessão no corpo do médium para alguma tarefa do bem. Seja uma cirurgia, seja uma comunicação, seja qualquer outra tarefa do bem. Então a possessão não é só negativa. Então vamos para o item 48 agora. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Fato aqui, nesse contexto, significa roupa ou conjunto de roupa, uma indumentária. Imagine uma farda, imagine um uniforme, no meu tempo falava assim, um uniforme, é como se emprestasse, né? Então tem esse sentido. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. No caso do benfeitor, né, o espírito que é encarnado, que é o médium, ele fica do lado, enquanto o espírito benfeitor, nesse caso, toma posse mais completamente de seu corpo, através dos seus sistemas nervosos. Aqui em Salvador, na Cidade da Luz, que é uma instituição de caridade espírita, né, que tem o Centro Espírita Cavaleiros da Luz, todo dezembro acontece uma possessão de Dr. Bezerra no médium José Medrado. É a Noite da Gratidão. E Dr. Bezerra faz uma possessão bem completa, ao ponto de levantar com o corpo do médium e andar entre as fileiras de cadeira.
Eu já tive a alegria de ir 3 vezes nessa reunião e a energia que a gente fica, o estado de alegria que a gente é tomado é indescritível. Então eu já vi isso, essa possessão ao vivo. Quando é mal, o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhes resistir. Falo por maldade, quer dizer, faz isso por maldade, faz por maldade, para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Observou que coisa séria e grave? Muitas vezes a gente fala que a pessoa suicidou, ela pode ter sido vítima de uma possessão. Quantos ataques de raiva, de ódio no trânsito, quantos assassinatos, brigas em bares, né? Coisas sérias, com grande efeito na jornada espiritual daquelas pessoas, registrando compromisso para próximas encarnações, dores e sofrimentos. Quantas coisas graves a gente vê nos jornais e que muitas vezes pode ter sido uma possessão, segundo o relato aqui da Gênese, porque ele toma posse de uma forma mais completa e pode ir lá e fazer isso. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Da loucura furiosa. Agora, a tranquilidade que a gente tem que passar, para quem está aprendendo isso agora, é que não é simples qualquer espírito vir e vai fazer uma possessão em qualquer médium. Não, não. O médium, a pessoa que está sofrendo a possessão, de certa forma também entra naquele nível de vibração. Dá oportunidade ao espírito a explorar aquilo que ele tem de sentimento, de caráter. Então, a coisa não acontece assim, em qualquer lugar, de qualquer forma. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade. Não derivam de outra causa, muitos casos de loucura. Muitas pessoas consideradas loucas, na verdade, foram vítimas de uma possessão obsessiva. Muitas pessoas aí nos manicômios são médiums possessos, mediunidade desconhecida, tratada com remédios fortes. O médium Divaldo Franco, há muitos anos, quando ele era ainda mais jovem, ele fez um trabalho aqui no Juliano Moreira, em Salvador, na casa de loucos, né? Antigamente a gente chamava de hospício, mas é uma casa de tratamento mental. Ele fez um trabalho e detectou muito caso de obsessão e possessão. Na época, o diretor proibiu ele de fazer. Logo depois que ele começou a ter resultados, ele foi proibido de continuar. A miúde, há também desordens patológicas, que são meras consequências e contra as quais nada adiantam tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária. Muitas doenças, muitas enfermidades, em que não tem tratamento que dê certo, tratamento médico que dê certo. Acontece de não aparecer nada nos exames, e o fato é esse aqui. Dando a conhecer essa fonte, de onde provém uma parte das misérias humanas,
O Espiritismo indica o remédio a ser aplicado. Atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Nesse caso aqui está falando das nossas reuniões de desobsessão, em que conversamos com os espíritos obsessores, tentando entender a razão, tentando entender o que leva a ele a fazer esse grau de maldade, tentando convencê-lo, persuadi-lo de parar com isso, mostrando que é pior para ele, mostrando realidades que muitas vezes eles desconhecem. Eu faço esse trabalho nas reuniões mediúnicas. Esses espíritos obsessores se manifestam através dos médiuns e às vezes eu fico ali, eu e outros trabalhadores, né? Tem outros trabalhadores que fazem junto comigo. A gente fica ali 40, 50 minutos, 1 hora conversando com eles. O caso de sucesso, em torno de 90%. E mesmo os 10% que às vezes de forma nenhuma quer parar, mesmo assim eles vão tocados por tudo que a gente diz. A gente tem umas estratégias, uns argumentos, a gente nunca se coloca superior a eles, a gente sempre toca no lado bom dele, fala que ele tem amor no coração, eles negam, a gente insiste, a gente lembra que ele é filho de Deus, a gente lembra que ele tem pessoas que o amam, a mãe, muitas vezes filhos, a gente vai tocando no lado sensível e isso vai mudando a energia deles. É um trabalho muito bonito, é um trabalho de uma experiência fantástica, porque a gente vê ali os dois lados, o que foi feito numa encarnação e as consequências depois disso no mundo espiritual. A gente vê aquilo ali ao vivo, porque os obsessores sempre relatam, ele fez isso comigo, ele já fez aquilo comigo, ele era assim, assim, vocês estão achando que ele é bonzinho, ele já fez isso e isso. E na reunião que eu participo, a gente preferencialmente faz com a presença do obsidiado. E acontece às vezes do obsidiado falar diretamente com o obsessor, pedir perdão, dar explicações. Acontece isso. O último item aqui, 49, pequenininho, para encerrar o item e encerrar o capítulo. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raros são epidêmicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos. É como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Eu fico só imaginando. Eu fico aqui na minha imaginação. Uma revoada de espíritos invadir um lugar, invadir como ele fala aqui, um lugar, uma localidade, e fazer ali várias possessões. Imagine o que é que não vai acontecer. Imagine o grau de dor e sofrimento que não é levado nesse momento. E ele chama isso de epidêmica. Epidêmica. Encerramos aqui, gente, o capítulo, encerramos o tópico. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí, para a gente sanar a dúvida, pesquisar e sanar a dúvida. Que nosso Senhor Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. E lembrando que o remédio principal contra qualquer obsessão, de qualquer nível, de qualquer intensidade, porque ela pode ser obsessão simples, ela pode ser subjugação e ela pode ser fascinação. Essa é muito em cima dos médiuns, com o orgulho do médium, com o médium achando que ele tem grandes poderes, grandes possibilidades, e o espírito vai incentivando ele de que ele é o bom e fascina o médium. Então, são graus de obsessão. Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo, quando vamos dar início ao capítulo 15, os milagres do Evangelho.